Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Ferreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. 13 horas 4 minutos, boa tarde, sejam bem-vindos ao Política de Saltos Altos, o primeiro deste mês de julho no seu Rádio Clube de Angra, como sempre às quintas, quinzenalmente à 1 da tarde. Hoje vamos, como sempre, também analisar alguns dos temas que têm marcado a atualidade, política, económica, cultural, social, dos últimos dias na nossa região, e começamos por falar da aprovação de um novo mecanismo legal que o Parlamento Regional aprovou bem recentemente e que, para além de ser um mecanismo legal, vai levar também à nomeação de um novo cargo, de responsabilidade na região. Falo do provedor do animal dos Açores. Graça Silveira, boa tarde, começando hoje por ti. Fazia falta um provedor do animal nos Açores ou estes são já as primeiras consequências da eleição do PAN, pura e simplesmente? Bom, muito boa tarde aos ouvintes do Rádio Clube, a quem nos acompanha no Política de Saltos Altos, as minhas co-debatentes, a Cláudia e a Judite, e ao moderador Pedro Ferreira. Bom, eu acho que é importante percebermos um bocadinho da história em relação a esta iniciativa, porque nós chegou ontem às 4 da tarde com a chegada do PAN à Assembleia. Todos nós sabemos que Paulo Estevão há muito tempo que se debate pela criação deste provedor do animal na região. Em 2019 a representação parlamentar do PPM apresentou esta iniciativa, mas acabou por não se perceber que havia esta intenção, porque na altura a senhora Presidente da ALRA nem sequer deu a entrada na iniciativa, não foi admitida sequer a debate. Sim, havia um entendimento de que não se poderiam criar provedores nos Açores, enfim. Inconstitucional. Não é um entendimento. Havia um acórdão do Tribunal Constitucional, o 403 de 2009, que considerava inconstitucional a criação de provedores regionais sectoriais. Sim, na sequência da tentativa de Carlos César, então, criar o provedor da criança acolhida, se não me falha a memória. Não, era da saúde e que depois foi criado também. E do utente. Na altura o PS contornou isto de uma forma administrativa, aliás, menorizando a ALRA, e o que é que fez? Criou o provedor do utente com uma decisão do Conselho... Uma resolução do Conselho de Governo. Conselho de Governo em 2010. Entretanto, Paulo Estevão achou que não era inconstitucional, que uma coisa era estar-se a apresentar um decreto legislativo regional que fosse efetivamente constitucional, outra coisa era legislar desafiando a constitucionalidade, que na realidade são efetivamente coisas diferentes. Mas o que não deixa de ser interessante é que na altura, isto há 2 anos atrás, todas as bancadas parlamentares puseram-se do lado da senhora Presidente da ALRA e contra o Paulo Estevão, usando exatamente como argumento este acórdão do Tribunal Constitucional, que considerava que era inconstitucional. Passados 2 anos, e que eu saiba, a Constituição não foi alterada, e que eu saiba, o Estatuto Político-Administrativo da região também não, e afinal já não há inconstitucionalidade e a Assembleia aceitou a iniciativa do PAN, e em relação a isso devo dizer que estranhei que o Paulo Estevão, que tanto se debateu e sozinho por esta iniciativa, pela criação de um provedor do animal na região, abdicou para que fosse o PAN a apresentar a iniciativa. Imagino que tenha dado esta cedênciazinha para ficar com os créditos para depois negociar com o PAN outras iniciativas que sejam de maior importância para a coligação. Em relação ao provedor do animal em si, não é apenas um provedor do animal de companhia, será um provedor do animal, enfim, lato sensu, não é? Sim, lato sensu. Mas a questão que se coloca é exatamente essa. Na altura, em 2010, criou-se o provedor do utente na região. Alguém sabe quem é que havia um provedor do utente? Alguém sabe quem é que é o provedor do utente? Alguém sabe o que é que o provedor do utente fez? E, portanto, penso que com o animal será mais ou menos a mesma coisa. É como ao melhoral, não faz bem nem mal. E portanto, não, porque a verdade é esta: se o utente, que são pessoas que com problemas na área da saúde, com queixas que possam ter, nem sequer sabiam que tinham um provedor, em relação ao animal, o que é que vai acontecer? Aliás, o debate, como o Pedro lembra e bem,
fazendo esta distinção do senso lato, é porque a coligação diz, sim senhor, nós não temos nada contra que se crie um provedor do animal, mas os animais de produção são nossos amigos também, ou os animais de pecuária ou de criação, ou como queiram, não vale a pena estar aqui a ser incluídos, porque não faz sentido nenhum. E é nessa altura que o senhor deputado do Chega, o José Pacheco, sai-se com aquela pérola que andou a correr as redes sociais a dizer: ao meu cão pituco eu quero tudo bem, as galinhas da minha sogra só quero é comê-las. Como aquele que diz, nós só somos amigos dos animais de companhia e os outros que são para nos alimentar ficam fora do provedor. E o debate foi interessante, porque na altura da iniciativa liberal, Barata veio lembrar, e bem, que... Barata ou deputado, não o animal. Sim, não. Esse não sei se ele vai ser incluído no provedor do animal. Cada vez que o pessoal largar de na Barata, não sei se não vai dar sujeito a um processozinho pelo senhor provedor do animal. Porque a conversa gerou-se à volta, e acho que até quem abriu as hostes foi o deputado José Contente, a dizer que finalmente tínhamos um salto civilizacional. E o Barata lembrou, e bem, que o salto civilizacional será efetivamente dado quando tivermos um nível cultural que não seja preciso um provedor para proteger animais. E que, efetivamente, em termos de lavoura, há várias questões que são ilegais, que não fazem sentido nenhum, e outras que são legais, que ainda fazem menos sentido. O secretário regional disse que os açorianos tratam muito bem os seus animais de produção, que as suas explorações estão muito bem tratadas, que os açorianos sabem que um animal que é maltratado, que não produz bem, e que até diria que nos Açores o provedor do animal é o próprio do agricultor. E, portanto, se assim é, não haveria problema nenhum de, efetivamente, também os animais de produção estarem incluídos nesta iniciativa. Aliás, ele acrescenta mais, diz que se as explorações açorianas não estiverem a cumprir com todos os bons tratos animais, digamos assim, nem sequer podem depois receber apoios da União Europeia. E se assim é, não vem mal nenhum ao mundo que os animais de produção também estejam incluídos. Agora, nós sabemos que existem explorações em que os animais são muitíssimo maltratados, especialmente explorações que faliram, em que os animais exatamente deixaram de ser produtivos e que depois são largados à fome. Aliás, em termos de questões higieno-sanitárias, em termos da região, temos um longo caminho a percorrer. A questão é que não há coragem de chegar ao pé daqueles pequenos produtores e dizer: meus senhores, os senhores não sabem ser lavradores, os senhores não sabem ter explorações, as explorações estão falidas, os animais estão maltratados e, portanto, a sua exploração vai ser fechada. Abater os animais e fazer um resgate, ao leiteiro ou de carne ou do que for. Portanto, não há essa coragem política. E foram-se mantendo situações desta natureza. Com a agravante, como tu dizes, e bem, que se criou um cargo novo. Aliás, é um cargo com equiparação em termos remuneratórios e em termos de equipe ao diretor regional. Direção regional, sim. E, portanto, para este salto civilizacional, cá esperamos para ver. Também, bom rigor, qual é só será mais um, não? A competência deste. Quero ver quando acontecer situações como, por exemplo, em São Bartolomeu, há relativamente pouco tempo aconteceu ali na vizinhança daquele espaço comercial de restauração. Não sei se podemos fazer publicidade. Faça que ninguém está a ouvir. É do Constantino, nem sequer sei bem como é que se chama o nome daquela pizzaria. Portanto, o Constantino, que é italiano, tem tratado imenso de animais e dá apoio Há relativamente pouco tempo apareceu uma matilha de cães ali à volta, abandonados, e telefonou variadíssimas vezes para diferentes organismos e ninguém lhe atende o telefone. Portanto, eu não sei se as linhas telefónicas do provedor do animal, na altura em que há necessidade efetivamente de denunciar situações complicadas, se vão estar lá para ajudar se calhar o PAN devia se preocupar mais com essas deficiências de funcionamento ainda das instituições que têm a seu cargo os animais abandonados e os animais, enfim, maltratados. E só para finalizar... Mesmo, por favor. E só para finalizar... eu acho, no mínimo, de um enorme cinismo
todos os partidos que na região agora aprovaram o provedor do animal, e há relativamente pouco tempo lá fora na República, quando se propôs o provedor para a criança, uns chumbaram e os outros abstiveram-se. Portanto, é o que temos. É efetivamente o que temos. Cláudia Cardoso, boa tarde. Enfim, é expectável que este provedor esbarre nas dúvidas de constitucionalidade do senhor representante da República, dado o histórico que esta matéria já tem em termos de dúvidas? Bem, boa tarde Pedro Ferreira, boa tarde Judite e Graça e também aos nossos ouvintes. Efetivamente esta história do provedor do animal, como a Graça fez questão de colocar aqui a visão diacrónica da coisa, não nasce recentemente, portanto vem de trás e vem precisamente por iniciativa do Paulo Estevão e da representação parlamentar do PPM. O que é que acaba por acontecer aqui? Há aqui, de facto, se nós virmos à luz do que se passou anteriormente, uma decisão um bocadinho esdrúxula, porque os partidos que agora aprovam e suportam a aprovação desta iniciativa foram os mesmos exatamente, aliás, o parecer que isolaram a representação na altura. E há aqui um dado curioso, é que o parecer que na altura foi dado sobre as suspeitas da eventual inconstitucionalidade desta medida foi feito exatamente pelo chefe de gabinete do atual Presidente da Assembleia, que agora não viu, pelos vistos, nenhum problema na admissibilidade da iniciativa. E o Presidente era secretário da mesa. Exatamente, estamos a falar da mesma pessoa e dos mesmos partidos, embora as pessoas mudaram algumas delas, não é? Mas, portanto, esse histórico mostra que às vezes a conveniência, e há aqui outro aspecto que também convém dizer, é que, entretanto, essas dúvidas que se levantaram, a Madeira teve uma medida semelhante. E sobre a Madeira não se levantaram nenhumas suspeitas. E talvez colhendo este ensinamento de ter passado o decreto da Madeira e ter sido assinado pelo representante da República e não ter causado danos, olha, então se foi assim, vamos tentar fazer o mesmo nos Açores. Mas o que se me é apraz dizer sobre isto é o seguinte: eu penso que, enfim, a Graça tocou num ponto, esta questão de se dizer que por ter um provedor agora vai ser tudo às mil maravilhas, obviamente não é verdade. A criação de um cargo não resolve os problemas que até aqui são, na minha ótica, estruturais, culturais, civilizacionais, o que nós quisermos chamar. E, portanto, há efetivamente questões que se colocam nesta matéria nos Açores, com animais de companhia, com animais de produção, mas isso são questões que têm muito a ver com a cultura em que vivemos, com a forma como encaramos. É preciso ver que a questão do bem-estar animal remonta ao século XIX, portanto é uma questão muito antiga. Já aí se falava, no século XVIII, XIX, de que o animal era um ser com sentimentos e que sentia dor, e quando era infligida, e etc. Portanto, esta discussão não é uma discussão recente. Essas preocupações enfocam... Sim, está empolada recentemente, estão mas empoladas por um entendimento de que agora o animal, e bem, obviamente, tem que estar no centro das nossas atenções. Muitas vezes descuramos o animal principal, que é o ser humano, não é? E por isso se falava do provedor do utente. E há aqui também outra coisa, como dizia há pouco a Graça, com a questão de se ter incluído os animais de produção. É que o George Orwell já dizia isso, não é? Todos somos iguais, mas há uns mais iguais do que outros. Portanto, aliás, o Paulo Estevão lembrou o triunfo dos porcos. O triunfo dos porcos, que é exatamente isso. E, portanto, aqui estamos a tentar também fazer uma distinção. Eu julgo que não é pela criação deste cargo, ou de mais este cargo, se quisermos, porque esta coligação tem sido prolífera, profícua na criação e na soma de cargos, portanto, quando se apelou à redução, e o que se tem feito é aumentar sucessivamente, e, portanto, neste caso em particular, isto não parece que se resolva assim. Resolve-se de outra forma e pelas bases. Uma delas, naturalmente, a educação da população e a maneira como ela se relaciona com os animais e também com as pessoas, já agora. Sim, é uma coisa que somos todos animais, não? Sim, mas é uma coisa que me custa sobremaneira, é que nós, enfim, eu tenho também este entendimento sobre todos os seres vivos, mas acho que nós estamos numa época perigosa neste sentido. É que nós, ao valorizarmos de uma forma às vezes quase patológica o bem-estar animal, descuramos o bem-estar dos nossos semelhantes e questões ligadas à solidariedade, que são muito importantes e começam a ser relegadas para segundo plano. Nós temos muita dificuldade em ver um animal em sofrimento e já mas incomoda-nos pouco alguém que esteja numa soleta de uma porta. O que tem passado agora na Europa é quase uma vergonha, o assobiar para o lado, sentadinhos no conforto dos nossos sofás, sem ver crianças a morrer, a dar à costa e ninguém faz nada. Claro.
E mesmo no nosso meio, não precisamos ir tão longe. A Graça dá aqui um exemplo gritante, mas e os meios são fanados, cheios de crianças para adotar, mas a gente vai adotar um cãozinho ao canil. E depois, hoje em dia, a solidão é muito resolvida com o animal de companhia. Quando há crianças para serem adotadas, quando há muito mal-estar ao nível do ser humano, ao qual nós estamos a ganhar uma perigosa indiferença. É verdade, uma sim, perigosa senhora. indiferença. Judite, boa tarde. Deixa-me ser provocatório. O que teria feito o provedor do animal na ferra da ganaderia de Francisco Pereira, onde esteve António Ventura e Ricardo Tavares? Boa tarde, Pedro, e cumprimento também. Isso me parece também um outro senhor padre qualquer. Bom, eu declaro por ser pouco. Lá. Cumprimento os presentes em estúdio e também todos os ouvintes da Rádio Clube de Angra, desejando a todos uma muito boa tarde. Bom, relativamente à tenta, bem, eu acho que é importante, como em tudo na vida, ser sensato, conhecer as nossas raízes e a nossa cultura. E porque de repente foi criada uma figura, não podemos generalizar a tudo. Há especificidades que têm sempre que ser tidas em conta. E, portanto, as tentas e as ferras sempre fizeram parte da nossa cultura. Há muitos anos que é assim e creio que não é pela criação desta figura que elas tão cedo, como as touradas não vão acabar, como enquanto houver terceirenses com o sangue taurino nas veias, isso não vai acabar tão cedo. Portanto, acho que relativamente a isso, pois vai haver problemas, tenho a certeza que sim, mas não me parece há onde ser... Pelo menos discussões, não é? Porque sim, agora começamos aqui na eterna discussão se provoca dor, não provoca, se deve ou não. Mas não me parece, e creio que é preciso sempre sensatez no meio disto tudo. Relativamente à criação da figura do provedor do animal, eu não tenho qualquer dúvida de que isto só acontece pela presença do PAN na Assembleia. Pronto, o PAN... Pela presença não, pela necessidade de contar com o PAN para a aprovação. Vou chegar lá. Desculpa. Pela presença do PAN na Assembleia. PAN é o partido de pessoas, animais e natureza, mas na cabeça das pessoas, pronto, para o cidadão comum, é um partido que defende sobretudo os animais. E é óbvio que o deputado do PAN fez o seu papel de criar, portanto, de propor uma iniciativa para a criação desta figura do provedor do animal. É evidente, como a Graça estava a dizer, que esta iniciativa é aprovada porque o deputado do PAN tem importância. Apesar de ser só um deputado, mas nós nunca sabemos muito bem com o que é que podemos contar dos dois deputados do Chega que até andam de candeias às avessas e, portanto, de um momento para o outro também precisam de um provedor. Pode haver um que enfim, que não dê o apoio não vai ele comer as galinhas da sogra. E, portanto, é sempre importante e, aliás, muitas das iniciativas do PAN têm sido aprovadas. Então, creio que é por isso. Agora, se fazia falta, bem, o que fazia falta era a legislação e capacidade para a pôr em prática, porque na verdade já existia há muito tempo, eu não sei qual era exatamente o nome que tinha, mas era um representante da proteção dos animais. Eu conhecia uma situação perto de mim, em que havia animais, bezerros, maltratados, presos com cordas e sem água há alguns dias, e foi chamado esse senhor, que levou consigo a polícia, mas não tinha força jurídica para muito mais do que isso. E o provedor também não vai ter. Pois, essa é a minha dúvida. Se não tem. O provedor tem força jurídica e se tem condições de fiscalização para depois... Vai estar sempre dependente, a não ser que seja criado um corpo específico, e aí estamos a falar da criação de uma direção regional praticamente. Se não houver, se este provedor não tiver essas condições, vamos ficar exatamente na mesma situação que estávamos antes. Pronto, a pessoa vai vê e fala com o dono, sensibilizam, mas depois não passa muito daí. E, portanto,
acabamos por ficar na mesma. Estamos, pois, claro a chover que... no molhado apenas porque há aqui alguns partidos que se querem afirmar e outros porque precisam exatamente. destes parceiros. Eu acho que é Sim. exatamente isso. Agora, que as pessoas... Se calhar passamos já ao tema seguinte, não? Já foi dito aqui que as pessoas estão muito muito mais sensíveis ao bem-estar animal e às vezes, o que dizia a Cláudia muito bem, mais do que aos próprios seres humanos. Mas muitas vezes não é só em relação aos outros, é em relação a si próprios. Também conheço situações destas em que as pessoas tratam muito bem os seus animais, têm todas as vacinas em dia, vão ao veterinário regularmente, mas elas próprias adiam as consultas de dentista, adiam as consultas de oftalmologista, porque pois, enfim, não dá para o dinheiro tudo, não pode chegar para tudo. E, portanto, acho que mais importante do que a criação de mais figuras, eu acho que o fundamental mesmo é a educação para o bem-estar animal e a sensibilização. É porque isto de gostar dos animais não é querer ter um animal em casa, é querer ter um animal em casa se tiver condições para o fazer. E nós sabemos que nesta altura em que muitas pessoas perderam o seu emprego, sofreram cortes nos ordenados e tinham animais, o que acabam por fazer é por abandoná-los. E também sabemos que os canis e os gatis não têm capacidade, nem têm condições económicas, não só físicas, mas também económicas, para poder albergar esses animais todos. E, portanto, de que é que adianta ter animais para depois os abandonar e as próprias instituições não os poderem acolher. Portanto, ficamos na mesma. Então, eu acho que isto realmente passa muito pela educação e pela sensibilização das pessoas e, portanto, não creio que a figura do provedor do animal vá alterar muito as coisas a curto prazo. Entramos por aqui porque a Covid impede a realização de touradas. Se tivéssemos com touradas na rua, a discussão já teria sido outra? Bom, a discussão já vinha de trás, porque, na verdade, o PAN já se manifestou, ou sempre se manifestou, e o Bloco de Esquerda também, relativamente às touradas. E, portanto, agora vai haver uma discussão mais acesa, mas era o que eu dizia antes. Isso é também uma questão cultural, e aí podemos voltar à questão da tenta e da presença do senhor diretor regional da cultura, o que não vejo mal em ele estar presente, porque é uma manifestação cultural. O que eu vejo mal é na incongruência dele, porque tinha-se manifestado radicalmente contra as touradas e agora já está presente. Não, quando se manifestou contra não era preciso máscara. Não, mas vai à tenta ferrar sem máscara. Exatamente. A sorte do animal é que não apanha Covid-19. Senão... Portanto, aí é que me parece mal. Pode ser essa discussão da defesa ou não das touradas, graça que põe em causa estes entendimentos que para já estão a ser alcançados? Olha, Pedro, em relação a esta discussão, eu já disse várias vezes, há cinismos que a mim não colhem e eu sou muito direta. E esta questão das touradas faz-me sempre lembrar também uma piada que um cartoon que aparece o touro virado à vaca a dizer assim: epá, graças a Deus que eles chumbaram as touradas picadas. E diz a vaca: foi, e dos churrascos, eles disseram alguma coisa? Quer dizer, e portanto, eu digo-te que criar animais para a alimentação humana, animais que ajudam no trabalho na lavoura, na minha opinião, é muito mais nobre do que criar animais exclusivamente por um egoísmo de seu belo prazer ter animais para te fazer companhia. Muitas vezes até animais, cães de grande porte, fechados em apartamentos mínimos, sem quaisquer condições. Mas os da defesa dos animais acham todos muito bem e hoje em dia servem de desculpa por causa do Covid para vir dar uma voltinha à rua. Os que não tinham cães, o que eles arranjaram de cães estão para vir dar uma volta à rua. E, portanto, acho tudo isso um cinismo, uma incongruência. Acho que as pessoas têm que ter bom senso e têm que ter uma verticalidade, que não cedam as chantagenzinhas só na altura do voto. E isso é o que faz a diferença entre pessoas com convicções e políticos caciqueiros. Essa é a minha opinião. E, portanto, Cláudia, estamos num parlamento de caciques que cedem a pressões.
quer dizer, este argumento da graça é imbatível, é claro que, obviamente. Obviamente. É para conseguir! É para o Cláudio conseguir! Obviamente que isto aqui. E nem a assustaste com a citação de George Orwell. Não, porque eu já sei. Quatro patas bom. Ela não gosta de Rousseau. Isso. Ó Cláudio, que eu já sei. 4 patas bom, 2 patas mau. Está tudo certo. Mas, efetivamente, quer dizer, isto trata-se de um negociado e de uma transação, portanto, eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Este predador do animal nunca passaria noutras circunstâncias. E, portanto, tanto na passaria que na passou. Portanto, resumindo e concluindo, estamos sujeitos, de facto, a que outras coisas possam acontecer ao longo dos próximos 3 anos e meio. Que a gente também perceba, estamos num cenário pautado por algumas notas de como dizia o outro no célebre concurso de televisão, de Fat Divers. Exatamente. E portanto, este fediver que a gente vive é inevitável, porque nós temos 3 partidos, mais uns pequenos que seguram a coligação, mas a necessidade de arrebanhar o pano ou o barato quando for preciso. E portanto, essas jogatanas têm que resultar, na minha ótica, naturalmente, por vezes em medidas pouco congruentes e em que o PSD, sendo o maior partido a suportar esta coligação, parece o menor. É verdade. Do ponto de vista mais... Mas deixa-me só acrescentar, mas isso não há nada de novo. Ou seja, o PS durante estes últimos anos... Não, deixa-me só dizer, o PS durante estes últimos, pelo menos 4 anos ou 8 anos, acabou por ceder em coisas que eram menores, ou seja, a aprovar iniciativas da oposição só para dizer que não estavam sozinhos de coisas tipo melhoral, claro. Inclusivamente o CDS-PP, iniciativas que eram como o melhoral, para depois poder ganhar noutras coisas que eram mais significativas. Claro, mas atenção, sim, mas em enquadramentos completamente diferentes. E não necessitava desse apoio. Certo. O que é que havia? Uma operação de charme para parecer que não estava isolado. Isto é diferente. Mas isso é política também, Cláudia. Mas não é comparável. Eu sei que eu fui a primeira a dizer que isto tinha sido uma negociação por créditos. Com a legislatura 96-2000, que foi o Alvarinho Pinheiro. Cláudia, aí tu podes eu estava só a fazer o paralelismo eu percebi. de iniciativas incongruentes ou até com pouca importância. É geralmente nessas que se cede para depois poder ganhar créditos noutras que são verdadeiramente importantes. Haveremos de esperar para ver o que dá então este provedor. Do ponto de vista mais prático, tentava eu introduzir há pouco, o Governo Regional anunciou já a contratação de perto de 300 professores, definitivamente para os quadros da região, na sequência daquela alteração legislativa que foi feita logo de entrada pela nova titular da pasta, que teve que ver com a supressão das sucessivas contratações para efeitos de resolver problemas, enfim, como não permanentes, necessidades específicas que iam acontecendo nas escolas da região. E também já esta semana o Secretário Regional da Saúde veio dizer que deu orientações específicas para se acabar com os abusos registados ao nível dos internatos médicos e, portanto, a malta, quando acaba a sua formação, o seu internato médico deve ser, obviamente, contratado para as unidades de saúde. Estamos aqui a falar de um conjunto de umas centenas largas de novos profissionais que vão entrar para o serviço, para os quadros da região, no serviço de educação e no serviço de saúde. Cláudia, que faziam sentido ou estamos aqui também perante uma medida que surge agora porque há eleições também este ano? Efetivamente, nós estamos perante uma medida que é positiva a todos os níveis. A integração de pessoal que presta serviço há algum tempo na região, faz sentido que este pessoal veja a sua vida regularizada e se corresponde efetivamente a necessidades permanentes dos serviços, eles devem passar a integrar os quadros da região, que é, como parece, quer o caso da educação, quer o caso da saúde. No entanto, quer dizer, há aqui 2 coisas que também são importantes que vejamos em que é que ocorrem. O PS, o Partido Socialista, sempre integrou ao longo da sua história, aliás, a primeira grande integração de 900 funcionários nos quadros ocorre por volta de 98, portanto, desde o início que há esta política de integração de situações precárias na função pública da região. E, portanto, não se pode também agora querer fazer como se isto fosse o reescrever a história e fazer o que nunca foi feito. Acho que é o Abrunhosa que tem uma música, vamos fazer o que ainda não foi feito, não é? E é isto que está a dar um pouco a sensação. E tanto assim é que, elogiando a medida, qualquer uma delas, é preciso ver que está muito aquém dos 1.300 docentes que os sindicatos solicitavam que integrassem os quadros. Portanto, estamos a falar de 281, se não me falha a memória. Já no próximo ano letivo. Não é? Ou por aí, sim.
que vão integrar e, portanto, sendo uma medida naturalmente positiva, não é uma medida inédita. As medidas de integração sucessiva, quer na função pública, quer sempre foram adotadas pelos anteriores governos. E também tem a ver com um aspecto específico e prático, que é o facto, ao contrário de que toda a gente dizia que os quadros da região estavam depauperados e que não havia dinheiro e que a dívida pública era muito elevada, quando o novo governo toma funções, depara-se com 80 milhões de euros que foram deixados pelo anterior executivo. E, portanto, esses 80 milhões de euros andou a poupar, permitiram dar... Não foi o Avelino, foi o seu vice-presidente. Não dava dinheiro ao Avelino. Está bem, já percebi. Fez um saquinho azul do Avelino. Só Avelino vais levar que é tipo poupar um dinheiro na educação. O que sucede é isto. Nós temos, por um lado, 80 milhões de euros que permitem essa folga, e que estão a ser usadas estrategicamente, pois isso também, eu, digamos, não vou entrar por essa crítica, porque isto, na verdade, é algo que os governos naturalmente fazem, em anos de eleições autárquicas. Sim, mas a alteração legislativa que leva a esta situação é, no teu entender, necessária, útil, faz sentido, ou vamos engrossar e engordar apenas os quadros do pessoal e daqui a dias temos excessos de professores nas escolas? Há um aspecto que acho que falta são há um aspecto que é preciso referir há muito tempo, que é, neste momento, nós temos, do ponto de vista dos quadros da região, uma diminuição, um crescimento ao nível dos docentes e do pessoal não docente, e uma diminuição muito significativa no número de alunos, que já se vem verificando de alguns anos para cá e que se vem a agravar. Só este ano a diminuição do número de alunos nos quadros da região é muito substantiva, que tem a ver com as taxas de natalidade que temos. Sim, mas também estamos com um quadro docente já à beira do envelhecimento. Sim, temos limite. Um quadro docente, temos sim um quadro docente envelhecido que é igual ao nacional. Também aqui não há grandes diferenças, mas, por exemplo, no final deste ano letivo há um número significativo de docentes que se vai aposentar e, portanto, é preciso fazer face a isso. Agora, é preciso também nós faseadamente vermos que estas necessidades se podem confrontar com a inexistência do número de alunos, ou seja, a redução do número de alunos levará à necessidade cada vez menor de contratação. De contratação a termo. De contratação a termo, exatamente. Portanto, cada vez mais a função de professor será precária, digamos assim. Com esta integração nos quadros, os quadros ficam estáveis. E, portanto, o que eu digo é, a partir de agora, com a diminuição do número de alunos, com a estabilização dos quadros docentes, nós não vamos necessitar do recurso a precários como já necessitamos. Muito nomeadamente nos anos em que o PS iniciou funções como governo. Graça, sobre esta integração, quer de professores, quer de médicos, com a abertura dos concursos respectivos. Bom, eu primeiro vou falar, não sei se calhar para não misturar as duas coisas, primeiro falamos dos professores, depois de médicos, para não baralhar, mas eu devo dizer que em relação à integração nos quadros de todos estes professores, obviamente que é meritório, obviamente que todos nós criticamos durante estes anos todos famílias desfeitas com um dos cônjuges sempre a viajar de uma ilha para a outra e não se conseguir estabilizar numa determinada escola. Agora, a única crítica que eu tenho é de uma oportunidade de ouro perdida, ou seja, as regras que foram utilizadas neste concurso de prioridades foram completamente subvertidas em relação à lógica de valorizar o mérito. Aliás, eu faço este elogio à Cláudia porque já não é a primeira vez, ela foi a única secretária regional da educação na altura que teve a coragem de propor que se acabasse com as prioridades regionais, ou seja, quando há concurso de professores, tinham prioridades aqueles que tinham ou recebido uma bolsa da região, ou tinham feito o estágio pedagógico na região, ou havia mais um dos critérios. E deixava de fora alunos. Mas na Universidade, era o curso da Universidade dos Açores, ou ter feito com uma bolsa. Havia alunos que acabavam os seus cursos lá fora com 18, por exemplo, 2 irmãos, um tinha feito o curso na região com 12, entrava o que tinha feito o curso de Ciências da Natureza. Graça, desculpa, mas deixa-me só... Mas essas médias deixa-me acabar. Não significam muito porque estão muito dependentes das escolas. Sabemos que há escolas que inflacionam não notas. Não estou a dizer o contrário, mas que tinham feito até em escolas clássicas
de Ciências da Natureza ou Físico-Química, etc, etc, e que pelo facto de não cumprirem nenhuma das prioridades regionais eram prejudicados no concurso. Não estou a dizer que é todos os casos, mas havia, e isto foi um debate que foi muito longo. E uma das razões para as quais nunca se retirou as prioridades regionais, e na altura a Cláudia também não conseguiu, porque a força era muito grande, era que efetivamente depois se iam criar injustiças a professores que já estavam há muitos anos nas escolas em situação de precariedade e que depois ficavam completamente desamparados. E isso era um argumento que nós, por muito, até a mim, que me deixasse com algum amargo de boca, de deixar de fora do sistema alunos bons, com boas médias, em que eu sempre fui pela prioridade do mérito, ainda conseguia aceitar. Agora, que quando finalmente se tem a oportunidade de meter nos quadros 300 professores e em que nas regras de prioridades para este concurso, para esta contratação, professores que têm 80 e tal dias de professores na região são metidos no quadro e professores que estão há 16 anos em precariedade a andar de umas escolas para as outras não ficam, não pode acontecer. E vocês vão perguntar, porquê é que não ficam? Porque uma das regras era, por exemplo, professores que não tivessem horário no ano passado tinham ido para o Fundo de Desemprego porque não tinham horário, tiveram direito a avançar neste concurso. Um professor que tivesse, não tinha na escola pública horário, foi para a escola profissional ou foi dar aulas para o privado, ficou excluído deste concurso. O que é isto? Professores que tiveram 16 anos a andar pelas escolas todas da região, que preferiram ir buscar um horário ou uma escola profissional em vez de ir para o Fundo de Desemprego, não têm direito a entrar neste concurso. Ainda para mais um governo que, desde que tomou posse, tem estado sempre a dizer que o ensino profissional é para valorizar, que temos que voltar a reativar as escolas profissionais, inclusivamente em relação à Escola Profissional das Capelas, e quer dizer, os professores que não estão no Fundo de Desemprego, que estão a trabalhar, só porque estão numa escola profissional ou estão no privado, não têm direito a este concurso. E como a Cláudia diz, e bem, com esta entrada massiva vamos ficar com os quadros estabilizados para os próximos não sei quantos mil anos e estas pessoas vão ficar sistematicamente de fora. Acho isto uma enorme injustiça. Acho que tudo isto que se passou não tem hipótese é só o amargo de boca que tenho. E que não há justificação nenhuma para que isto tenha acontecido assim. Até porque essas escolas funcionam com paralelismo pedagógico, não é? Com certeza, sim. E que foram dar aulas porque a própria Direção Regional de Educação quis. Todos os são escolas públicas. Docentes como qualquer outro. Sim. E que não fossem públicas. Não, mas é que nas prioridades. Não, mas é que no DLR que define as regras das prioridades ao concurso de professores, nada disto está lá. Foram regras que foram definidas para este concurso. E isto para não falar da questão dos quadros de ilha. Que é assim, tenho algumas dúvidas. Porque há muitos professores que não entraram para a escola A, B ou C. Vão pedir afetação. Está bem, mas entraram para a ilha, ou seja, passam a ser professores da Ilha Terceira, que tanto podem ter um horário de manhã nos Pescoitos, à tarde na praia e no dia seguinte em Angra. Não estou a dizer o contrário. É muito melhor ficar não estou a dizer o contrário. Sim, a maior parte entra para os quadros. Não estou a dizer o contrário, mas não havia... Não tens hipótese de colocar tudo em quadros de escola, porque as escolas aí é que iam ficar muito menos colocados. Eu não sei, mas é essa discussão que eu vi, por isso é que eu estava a dizer, não quero entrar nesse caminho estreito. E depois tinhas o problema das ilhas mais pequenas, que então para lá ninguém ia, foi o problema que sempre houve. Aí não, é que entre uma pessoa concorrer para uma escola das Lajes do Pico ou da Madalena, não sendo da ilha, a questão é indiferente, em termos de quadro de ilha. Para os locais, para uma pessoa que vive na Madalena, é que é completamente diferente ficar anexa às lajes para o resto da vida. Era sempre difícil arranjar professores que fossem para lá, e normalmente eram pessoas que vinham do continente e que depois, pelas razões que todos nós conhecemos, mas o grande erro que foi cometido aí, foi ter-se acabado com os concursos por 3 anos, que na altura o Paulo Estevão bem que gritou que o Corvo e as Flores iam ficar muito prejudicados, porque acabando com os concursos por 3 anos, tu vais lá, passas lá 1 ano e a seguir vais-te embora,
que ao contrário, e aí Ficava era uma aos 3 prioridade, anos que era uma e ias-te pessoa... embora. Que era como quando mas havia não era proibitivo, os era quadros só de zona fazer... pedagógica. Pronto, mas não era proibitivo, aí era só uma prioridade, ou seja, uma pessoa que, em igualdade de circunstâncias, de média, disto, daquilo, daquilo outro, com a Cláudia, se eu dissesse, eu quero ir por 3 anos, e a Cláudia dissesse, eu não quero ficar vinculada há 3 anos, eu teria prioridade sobre ela. Era só uma questão de prioridades. E que aí poderia ajudar a estabilizar nas ilhas mais pequenas. Só para que fique claro, são 69 os professores que vão para os quadros de escola e 212 para os quadros de ilhas, dito. Portanto, há 281 professores. Então, é o que eu acho que esta medida é uma medida que eu creio que satisfaz toda a gente. E se não, veja-se o que o SEPRA ainda hoje no jornal, no Diário dos Açores, tinha um artigo em que o Lucas se mostrava, o professor Lucas do SEPRA, se mostrava muito satisfeito. Bom, nós temos que ver que o Sindicato Democrático era o sindicato de Sofia Ribeiro e, portanto, há ali um certo complexo. Pronto. Ou uma operação de charme. É um complexo de orfandade. Perderam a mãe. Mas e uma operação de charme dela em relação ao outro. Mas a verdade é que também o SEPRA, que eu acho que é insuspeito porque é muito mais à esquerda, mostrar-se satisfeito com esta medida diz muita coisa. Claro que não há concursos perfeitos. Qualquer que seja o concurso tem sempre alguma coisa que não vai agradar a alguém, porque não há medidas feitas para cada um dos professores. Pronto, e há sempre alguém que é preterido, há sempre alguém que é ultrapassado, mas eu acho que ficarem 281 pessoas, quer dizer, 281 famílias, num momento como este, de dificuldades, de pandemia, de crise, com a sua situação profissional assegurada, é muito bom. É claro que são os quadros de ilha, pois obrigam a que as pessoas num ano estejam nos Biscoitos, no outro ano possam estar na Tomás de Borba, mas também não parece que a distância seja assim tão grande e permite que as pessoas façam a sua vida naquela ilha. Os que ficaram fora da sua ilha têm a hipótese de uma pergunta, é uma ignorância. Isso eu até dou de barato que num ano fique numa ilha ou outro ano fique de outra, mas eu tinha a ideia que na questão dos quadros de ilha tu podes ter o teu próprio horário num determinado ano dividido em diferentes escolas e isso aí já é bem doido. Isso já acontecia nas Flores, havia professores que tinham horários no Pico divididos, também, já há muito tempo. Sim. Que havia professores que tinham, porque como tem poucas turmas para completar o horário tinha que ser assim. Mas eu penso a tendência era acabar, porque isto não é uma foi muito importante. Claro que não, mas isso depois já mas não só a tendência não foi acabar como foi legalizar. Mas eu acho que isto é uma coisa que depois, à medida que e até 2024 vão para a apresentação cerca de 300 professores. Eu acho que vai depender das áreas pedagógicas. Vai haver áreas pedagógicas que vai haver muita falta, onde as pessoas vão ser obrigadas a fazer isto, e há de haver outras onde há um conforto. Há determinadas disciplinas, nomeadamente História e Filosofia, que eram disciplinas em que havia sempre um excesso enorme, e a Cláudia não me deixa mentir, havia um excesso de professores, então, e neste momento, para substituir os últimos professores que saíram, foram até ao fim da lista e já não havia mais. Olha, dos casos que eu estava a dizer, que estava na escola profissional do Pico, era exatamente de filosofia, com pós-graduação em filosofia nas escolas, etc, e que não pôde entrar neste concurso. Pronto, mas depois era o que eu dizia. O ano passado estava na escola profissional do Pico. Tem também as suas fragilidades, como quando tinha qualquer estado durante 16 anos a andar por todas as escolas dos Açores. Ele fez uma lista toda, elencou tudo. Mas claro que essas disciplinas têm falta de professores por variedíssimas razões. Um deles, a precariedade laboral a que os professores vinham sendo sujeitos, que havia professores com 15, 16 anos de serviço que nunca mais se efetivavam em lado nenhum, porque apesar de se saber que as escolas tinham necessidades permanentes e tinham de ser supridas, a verdade é que os vários governos nunca olharam a isso e sempre consideraram que essas necessidades eram necessidades provisórias, alegando que a população escolar estava sempre a diminuir. Eu penso que agora atingimos talvez o patamar mais baixo, penso que diminuir mais vai ser difícil. Para além disso, Sofia Ribeiro, e aqui temos de referir, Sofia Ribeiro é, para além de professora,
Foi sindicalista. E, portanto, ela tem bem a experiência e sabe bem o que é que andou, enquanto dirigente sindical, a lutar para conseguir, e, portanto, parece-me que está a ser muito coerente, tentando resolver essas situações. Agora pergunto eu, como muitos que nos estão a ouvir, havendo com esta contratação uma estabilização dos quadros, como vocês reconhecem, qual é a necessidade de se vir dizer que se vai financiar a Universidade dos Açores para formar mais professores? Para essas disciplinas, justamente, em que já não há professores, que foram cursos que fecharam. O curso de História, o curso de Filosofia, alguns transformaram-se, outros fecharam e não continuaram a formar professores, e agora é necessário. E então, daí que sejam criadas professores essas de História que não sejam da Universidade dos Açores e acabar com as prioridades regionais. Pronto, poderá ser uma solução. E a outra questão que a gente tem que ver solução também é a carga horária da disciplina. Por exemplo, Filosofia. Sim, reduziu muito a sua carga horária. Filosofia existe a partir do 10º ano. Se vocês começarem a colocar no sistema de ensino Filosofia para crianças... Claro, que é uma coisa muito interessante. A necessidade de docentes aumenta exponencialmente. Exatamente. Portanto, parece-me que vai ser por aí, daí que a necessidade de tomar essa medida. Muito bem. Sobre médicos, não sei se alguém quer dizer alguma coisa, se não passamos ao tema seguinte. A mesma coisa irá acontecer, só que enquanto que havia professores que não se efetivavam porque não eram abertas as vagas, com os médicos a situação é outra. É que há mesmo falta de médicos e portanto, há que esperar, vai ser resolvido, mas a muito mais longo prazo, porque é necessário esperar que os médicos se formem. Agora, o que se pode fazer desde já é criar incentivos para que os médicos se fixem, sobretudo nas ilhas mais periféricas. Mas isso é uma velha discussão que continua sem... Porque nós sabemos que o hospital de Ponta Delgada, o hospital de Angra tem falta de médicos, mas tem sempre uma maior apetência para sim, o maior hospitalar, apesar de tudo, enquanto é mais que nos atrativo. centros de saúde das Flores ou do Corvo é muito mais difícil e, portanto, parece-me que o que é necessário é criar incentivos à fixação de médicos nessas ilhas com mais necessidade. Graça? Bom, este governo, em relação a isso, já tentou, porque o grande drama é exatamente esse, é os concursos ficarem vazios, ou seja, e eu entendo, porque um médico, para ser um bom médico, precisa de casuística. Tu precisas estar num hospital onde todos os dias tu vês milhares de situações onde doenças que são raríssimas, ou que têm, por exemplo, doenças com 1%, que aparecem a 1% da população, enquanto que num grande centro urbano, durante um ano vais conseguir ver 3 ou 4 ou 5 casos e vais ter um orientador especialista no serviço que consegue identificar, consegue te explicar e tu vais ganhando traqueios. Se acabas o curso e vens diretamente para a região com uma casuística baixíssima, que ainda por cima não tens quem te ensine, torna tudo muito mais complicado. Bom, mas isso aqui voltamos à discussão da casuística, que é sempre uma pescadinha de rabo na boca, não é? Mas a questão é assim, o problema é que sempre se fez essa aposta de dizer que os meninos, quando acabam de fazer o curso, ou se eram açorianos ou etc, tinham que voltar à região. Eu acho que não. Eu acho que tem que se criar os concursos apelativos para quem já tem, na idade média, ali já tem uns anos de traqueios, já tem famílias criadas. Sim, quer vir para uma fase mais zen da sua atividade medicinal. Está disponível, porque até muitos... se as escolas da região forem boas, sim, e os senhores doutores não tiverem problemas de trazer os 6 filhos para uma escola da região e quiserem ficar no não sei quantos de Brito e na Maria Amália, blá 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 blá, porque o grande problema sempre foi esse, é que depois é toda uma questão que condiciona, que é o cônjuge que não tem emprego na região, que são os miúdos que vão ter que sair dos melhores colégios e os pais não querem que os miúdos deixem estar naqueles colégios porque acham que as escolas da região... se calhar é mais fácil eles virem para os Açores mal acabem o curso, não? Porque não tem nada disso ainda. Pois. Não, mas a questão é que tu nunca vais conseguir ter bons médicos se não tiveres pessoas que acabaram de fazer o curso a fazer escola no outro lado. Aliás, há uma proposta do PAN que foi aprovada por unanimidade e que uma das coisas é essa, é da formação. Eu, aliás, já há relativamente pouco tempo tive essa discussão. Eu acho que podia haver protocolos entre o hospital da região e, por exemplo, Santa Maria, e um miúdo que tenha estado a fazer o estágio, que é um hospital académico, tenha estado a fazer o estágio, etc, depois vem para a região, mas o orientador, por exemplo, que é um dos melhores especialistas, por exemplo, de gastro, vem uma vez por mês, um fim de semana à região, tem 4 ou 5 estagiários cá, que os segue,
pôr a funcionar como deve ser a parte toda da telemedicina, onde têm dúvidas, têm sempre a possibilidade de falar, e, portanto, e até depois, casos mais graves, tem uma porta logo de entrada de não se conseguiu resolver na região e aquele médico está já completamente disponível para receber esses doentes. Portanto, tem que se criar situações em que as pessoas não sintam que exercer medicina na região é abdicar de uma carreira brilhante. E o problema poderá estar na forma como os hospitais estão a ser geridos e administrados? Que é a questão da privada, não? Os hospitais privados atualmente são muito aliciantes. E depois, depois não é assim, vocês, isto durante muitos anos, que já não querem ir para a pública. Nem sequer não vi para o público na região. Nos nossos hospitais da região sempre houve lobbies e os pequenos fios. Aquilo perfeitamente. Houve médicos no Faial que eram excelentes médicos que se fartaram de ter que aturar os senhores doutores que tinham mania, que eram os senhores donos do feudo, absolutamente que lhes faziam a vida negra e que acabavam por se ir embora. Nós temos vários casos da terceira que se foram embora. Isto são tudo coisas que têm que ser ditas e que não é só, como se diz, não é só mudando a legislação que se conseguem resolver as situações. Em termos de legislação, eu sei que este governo, em termos de incentivos pecuniários, que valem o que valem, deixou de ser aquele valor fixo que era 1.500 no primeiro ano, por mês, 750 no segundo mês e 500 no terceiro, à parte que eles só recebiam o apoio pecuniário durante 3 anos e ficavam obrigados a estar na região durante 5, quer dizer que ficavam cá 2 anos sem apoio nenhum pecuniário. Portanto, isso foi alterado, é faseado com 30, há um valor base que é de 2.800 euros, que corresponde a uma fase qualquer da carreira, que 35% desse valor para os que forem para São Miguel e terceira, 40% desse valor eventualmente Faial, para as Ilhas da Coesão, não, para as intermédias, sim. E Pico, que tem ali aquela proximidade, e São Jorge, pensou que também tem a proximidade à terceira, e 45% para as outras. E é curioso recordar que isso já existiu para os docentes também. Pois, e não foi assim há tanto tempo. Não, pois não. E o PAN propõe uma data de medidas não pecuniárias, uma delas que vai elencar naquilo que eu estava a dizer, mas que também é um projeto de resolução, portanto o Governo depois já de resolver como sim, as ideias ficam lá, depois o Governo aplica-as como as entender. Incrível que os cônjuges dos médicos ou das médicas que venham para a região tenham prioridade nos concursos públicos, quer dizer, menos também não concordo com isso, concordo com os apoios. Isto era razão, graças a serem apelidados de verdadeiros animais. Não, é tipo, a mulher do seu doutor entrou em primeiro lugar no concurso. Tem uma imaginaçãozinha. Não pode acontecer. Começa a ser fantástico. Sobre médicos, alguma coisa, Cláudia, ou passamos muito rapidamente, então estamos mesmo na ponta final. Tínhamos perspectivado dar aqui um toquezinho em autárquicas, rapidamente, daquilo que já é conhecido. Dentro do Partido Socialista, em Angra e Praia, serão reconduzidos os atuais presidentes. Ala Menezes a um terceiro e último mandato e Tibério Diniz a um segundo mandato. No PSD há coligações com o CDS também, como seria de esperar. Curiosamente ou não, o PPM fica de fora, pelo menos aqui na terceira destas coligações. Sandra Garcia em Angra, Vânia Ferreira à Praia. Não, em Angra o PPM não está fora. O que vejo apresentado tem sido apenas os logotipos de PSD e PPM e CDS, portanto o PPM fica de fora. O que é que já se pode dizer disso? Há algumas movimentações interessantes também ao nível de freguesias. Este fim de semana já há um encontro e uma formação autárquica do PS na terceira. Portanto, já Pedro, houve do PSD também. E já houve do PSD o fim de semana passado, sim, obrigado, Felipe. Sobre a terceira, é isso? Não só, mas também. Não só, mas também. Cláudia, com os 5 minutos que nos resta, nem às freguesias conseguimos ir. Quer dizer, eu muito rapidamente, eu acho que as eleições autárquicas vão ser animadas por diversas razões. Aliás, já se começa a haver umas movimentações interessantes. Há este dado curioso, termos 2 recandidatos pelo Partido Socialista, 2 mulheres pela coligação, que é também interessante, acho eu. Agora, a minha perspectiva sobre isto, o que é que importaria ao PS, na minha ótica? Não perder naturalmente a maioria das autarquias e o lugar da AMRA, não é? A presidência da AMRA, que é absolutamente determinante. Em termos depois do xadrez e do que se poderá passar, eu penso que na terceira se manterão as autarquias, é essa a minha perspectiva sobre o assunto. Mais junta, menos junta, a coisa. Mais junta, menos junta, mas manter-se-ão, embora com algumas diferenças, sendo que a Ala Menezes
Menezes é a última recandidatura, não poderá recandidatar-se mais. A Praia, naturalmente, acho que será mais disputada por diversas razões, para além de apresentar a questão da coligação, porque há algumas fragilidades também que poderão aqui ser evidenciadas, e penso que trarão algum ânimo à discussão e a esta corrida autárquica, que espero que seja, e normalmente costuma ter uma adesão muito grande das pessoas, e as pessoas revêem-se muito mais nesse tipo de eleição, a verdade é essa, do que se vê numas europeias e até numas legislativas. E, portanto, eu estimo que este ano vai ser animado e que vamos ter aqui outros debates muito interessantes sobre isso. Graça? Só lembrar à Cláudia que a coligação apresenta uma mulher mas o CDS, sim, à Praia e Angra, sim. Mas o CDS há 4 anos apresentava uma mulher à Angra e uma mulher à Praia. Tínhamos esquecido. Fizeste propósito. No último programa disseste só se estivesses doente e com muita fé. E o PSD uma cruz em Angra com mais graça. O PSD apresenta uma mulher este ano, há 4 anos e há 8 anos. Que nunca tinha sido. Eu fui a primeira mulher do PSD a ser candidata e depois disso foi sempre mulher. Fico muito satisfeita com isso. Eu não tinha ideia que já tinha acontecido nas 2 autarquias da ilha. Foi há 4 anos. Mas há 4 anos na Praia era uma mulher. Não deixa de ser. É uma boa discussão. É uma boa discussão a fazer. Era a diretora regional da Solidariedade. Porque depois dentro dos demais órgãos do PSD as mulheres não têm assim este peso como aparentemente têm nas autárquicas. Daria uma discussão para um próximo programa. Eu posso ter leitura, eu posso envenenar. Pode, envenena. É porque mas, Pedro, só queria dizer uma coisa. É a mesma lenha para queimar. Só queria dizer uma coisa. Tu falaste, quando disseste que era coligação, portanto que havia as candidaturas do PS e as da coligação, como seria de esperar? Eu acho que não seria de esperar, ou se não seria obrigatório. De esperar daquilo que é o acordo que foi assinado entre PSD, CDS e PPM para a governação regional. Onde interessa ao CDS, se não vejamos o caso de Velas em São Jorge, em que não há coligação nenhuma. Como também só existe coligação onde só interessa ao PSD, também se pode pôr a coisa por aí. Na Madalena do Pico, por exemplo, não. É do CDS, não tem interesse nenhum em que haja coligação. Mas isso acontece também onde o CDS, onde o PSD é. Eu deixei a Judite introduzir este friçãozinho. Tem que ser mesmo rápido. Mas pronto, mas eu estava na minha. Eu peço desculpa, mas mas a questão é assim: aí aquilo que eu sei, e não andei a conversar com passarinhos nos corredores, era que, e isto faz todo o sentido, onde tanto o CDS como o PSD tinham câmaras já eleitas e que os candidatos se iam recandidatar, para não ter que abdicar, que é difícil, das pessoas da sua equipe para meter uma pessoa de outro partido, como de resto também foi o que aconteceu na Agualva, que ele é um excelente presidente de junta e não quis coligação. Ele dava lugar ao CDS, só que o CDS não aceitou o 12º lugar, mas era o lugar que lhe era reservado. Mas como, por exemplo, a Ribeirinha nem sequer foi uma questão de e essa a gente precisa de mais tempo para falar. A Ribeirinha há 4 anos o PST não sequer apresentou cabeça de lista. Pela primeira vez na sua história, sim. Desta vez também não há coligação com o CDS. Portanto, eu também não sei quem é que quis ou quem é que não quis. Na última vez, não? E o PSD, que a Ribeirinha foi PSD da Serra, que acabas por uma vida inteira. Até CPS. Foi PSD até CPS. O António Toste Parreira ter concorrido, sair do PSD, virou tudo PS. Há 4 anos não havia sequer candidato. O CDS teve que digamos, muito profícuo, porque os 3 que foram eleitos para a junta de freguesia da Ribeirinha, é secretário pessoal do seu secretário do Ambiente. O outro está a gerir a aerogar das Lajes. Por acaso não sei se a senhora enfermeira tem em algum lado, mas olha que agora também vai ter que ter uma lista, provavelmente a concorrer contra a Ribeirinha, mas aí é estranho. Porque era só para te dizer isto, quando havia a lógica de que eram recandidatos ou aquela Câmara já era daquele partido, não havia a obrigatoriedade de haver coligação. Pelo menos inicialmente foi esta a ideia com que eu fiquei. Mais curioso serão, aliás, outros aspectos que vamos ter que escalpelizar no próximo Política de Saltos Altos. Ficamos então com esse compromisso de, dentro de 15 dias, começarmos o nosso programa a falar de autárquicas, dado a nossa limitação de tempo nesta tarde de quinta-feira. Cláudia Cardoso, Judite Parreira, Graça Silveira, muito obrigado às 3. Até daqui por 15 dias. Foi o Política de Saltos Altos. Já a seguir à mudança de turno. Boa tarde, boa quinta. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso,
Judite Ferreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube.